Mas a verdade é que tem muita gente desconfiando mesmo que o Lula nem vai ser candidato a essa eleição. Havendo a caracterização de propaganda eleitoral, seja mediante pedido explícito de votos, ou seja, mediante o uso de outras palavras, como palavras mágicas, os fatos não somente poderão ser havidos como propaganda eleitoral irregular, como também poderão ser objeto de investigação judicial eleitoral sob eventual perspectiva de abuso de poder político, econômico e até mesmo dos meios de comunicação. Eu estou vendo um alinhamento cósmico para tirar o Lula e colocar um novo presidente jovem que dá uma renovada no Brasil. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Mendonça convoca novamente a PF e reforça decisão contra diretor-geral. É isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, convocou a Polícia Federal para uma nova reunião nesta segunda-feira. O magistrado aguarda o primeiro relatório da corporação com as principais descobertas da investigação sobre o caso Master. A pauta do encontro inclui pedidos pendentes de análise e eventuais novas diligências. Também será avaliada a manutenção de decisões tomadas pelo ministro Dias Toffoli, antigo relator do caso. Mendonça autorizou em despacho de quinta-feira que peritos policiais analisem o conteúdo dos cerca de 100 aparelhos eletrônicos confiscados pelos investigadores. Toffoli havia escolhido previamente os peritos que poderiam acessar os dados. O novo relator também permitiu que depoimentos de investigados sem foro privilegiado ocorram sem anuência prévia do magistrado. As medidas sinalizam mudança no ritmo das investigações. Mendonça realizou uma primeira reunião com a Polícia Federal menos de 24 horas após receber o caso Master. No encontro, o magistrado não avançou sobre o mérito das acusações contra os investigados. Esse tema será tratado na reunião desta segunda-feira. Segundo interlocutores do ministro, ele estabeleceu diretrizes gerais do que espera da corporação. O relator deu ordens para uma atuação independente da Polícia Federal, com discrição e sem perseguir nem proteger ninguém. O despacho de quinta-feira indica que Mendonça busca blindar o caso de eventuais interferências do governo Lula e da própria cúpula da Polícia Federal. Ao desfazer parte das ordens de Toffoli, o novo relator estabeleceu que só devem ter acesso a informações do caso autoridades policiais e agentes diretamente envolvidos. O ministro afirmou que o dever de sigilo no caso Master deve prevalecer, inclusive em relação aos superiores hierárquicos e outras autoridades públicas. Eu acho que tem ministro do STF que não está dormindo à noite com esse caso. Nova pesquisa afunda ainda mais o resultado do Carnaval de Lula. É isso mesmo. A Quaest liberou uma nova pesquisa neste sábado sobre o Carnaval. A amostragem detectou que a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói liderou as menções nas redes sociais durante o Carnaval do Rio de Janeiro, mas dividiu opiniões ao homenagear Lula. De acordo com o levantamento, 42% dos comentários sobre o petista e o episódio tiveram conotação negativa, ante 33% de teor positivo. Nas redes, opositores classificaram a homenagem como campanha eleitoral antecipada e uma cortina de fumaça para encobrir o escândalo do Banco Master. Enquanto isso, o PL aciona o TSE contra Lula por desfile e pede produção antecipada de provas. É isso mesmo. Entenda esse caso com o Peter do Ancapso. O PL entrou com ação contra o Lula por conta do desfile lá da Acadêmico de Niterói, né? Fez o certo, como eu falei para vocês, né? Tipo, mas prejudicou o Lula, o Acadêmico de Niterói foi rebaixada, ficou feio, arrumou confusão pro Eduardo Paes, mas nada disso interessa, meu amigo. Tem que entrar com ação mesmo, porque foi de fato uma tentativa de propaganda eleitoral antecipada e também abuso de poder político e econômico. Vamos entender aqui porque essa ação do PL está muito mais bem embasada que a ação do Novo e outras ações que foram colocadas também antes do desfile, né? As ações que foram colocadas antes do desfile, o pessoal levantou que a gente não sabe ainda como é que vai ser o desfile, né? Então não tem muito como saber. A do PL não, foi bem embasada, já levando em consideração como é que foi o desfile, o que aconteceu, e olha só, isso pode complicar o Lula mesmo, tá?
Então tá aqui, ó, o PL acionou o TSE contra Lula por conta do desfile na Sapucaí. Tinha que fazer mesmo, eu falei para vocês, ah não, Peter, mas a escola foi rebaixada, ah, mas acabou ficando pior pro Lula, ah, mas a Janja brigou com a filha do Lula, ah, mas teve barraco, mas não sei o que, cara, não interessa, apesar de tudo isso, é uma coisa que ele fez que é absurda, tem que ter uma punição para isso, para evitar que seja feito no futuro, seja por ele, seja por outras pessoas, né? Então tá aqui, ó, o PL acionou o TSE contra o presidente Lula por causa do desfile da Acadêmicos de Niterói, que homenageou o próprio Lula. Na ação apresentada ao Corregedor-Geral de Justiça, né, o PL afirma que o desfile extrapolou a manifestação artística e se converteu em apoteótica peça de marketing político, biográfico e de ataque a opositores, né? Ponto importante da ação que está aqui, ó, nessa coisa, é uma ação de pedido antecipado de provas, ou seja, ele não pede ainda a decretação da propaganda eleitoral antecipada, nem do abuso de poder político e econômico. Por que não pede isso? Porque o Lula não é candidato ainda. Não tem como saber se o Lula vai ser candidato ou não. A gente sabe que o Lula vai ser candidato, mas nesse momento ele ainda não é candidato. Em julho, agora não sei se é julho ou se é agosto, né? Só lá na frente é que vai ter o período de inscrição de candidaturas, aí a partir deste momento você se torna candidato. Antes disso, não é candidato ainda. Então, pode ser que o Lula não seja candidato, existe essa possibilidade, né? Eu já falei para vocês que eu acho pouco provável que isso aconteça, por um motivo muito simples, a esquerda não tem outro nome, mas a verdade é que tem muita gente desconfiando mesmo que o Lula nem vai ser candidato a essa eleição. E aí como é que fica? Como é que você entra com uma ação pedindo propaganda antecipada se o cara nem é candidato ainda, né? Mas o que ele está pedindo aqui é uma coisa muito simples, a produção antecipada de provas, porque ele diz que existe a expectativa do Lula ser candidato, e existe essa expectativa, e se ele for candidato, é preciso verificar se houve o abuso de poder político e econômico. E para produzir essas provas, o ideal é que seja feito agora. Por quê? Porque lá na frente, como é que você vai produzir essas provas, né? Pode ser que a coisa já tenha sido escondida, que as verbas tenham sido desviadas, enfim, né? Então ele explica aqui a situação, fala sobre a questão aqui, converteu-se em incontestável peça de política de promoção e exaltação pessoal, eu não sei o que lá, teve a transmutação do desfile carnavalesco, uma apoteótica peça de marketing político, biográfico e de ataque a opositores, né? E daí, inclusive, teve já coisa do TCU, TCU identificou indícios de ofensa ao princípio da impessoalidade nesse desfile. Então, ou seja, tem um monte de problemas aqui nessa história e justamente eles querem o pedido de produção de provas antecipado para uma futura ação de abuso de poder político e econômico, né? Aí, ó, como noticiado pela mídia, 2 dos 3 andares do camarote da Prefeitura do Rio foram reservados exclusivamente para convidados seus e da primeira-dama. Ou seja, mesmo que você considere que não teve abuso de poder econômico e político no desfile em si, o fato da Prefeitura do Rio ter separado um camarote, né, andares, 2 dos 3 andares do camarote da Prefeitura para o Lula, isso é desvio de finalidade, isso é abuso de poder político e econômico, né? Enfim, tem aqui mais um monte de coisa que eles colocam aqui. Isso aqui é uma coisa muito positiva. Ele cita alguns trechos aqui, ó, alguns trechos do samba que podem complicar o Lula. O que ele fala nesses trechos do samba? Ele fala sobre justamente que não há pedido de voto, né? Lembra, para ter propaganda eleitoral antecipada tem que ter pedido de voto. Não pede voto. Mas a verdade é que não precisa ser um pedido de voto explícito, do tipo, vota no fulano, não precisa ser isso. Basta que você sugira que há um pedido de voto, que você dê a entender que as pessoas devem votar naquela pessoa, para que isso seja configurado propaganda eleitoral antecipada. Lembrando que a propaganda eleitoral antecipada, na verdade, não é o ponto principal. O ponto principal tem que ser o abuso de poder econômico e político. A propaganda eleitoral antecipada, o máximo que ela dá é multa, né? Então o Lula pode ter que pagar uma multa, mas vamos combinar, não vai dar em nada, né? Agora, abuso de poder político e econômico, aí é outra história. Aí realmente pode ser uma coisa que configure até a inelegibilidade do Lula. Então tá aqui, ó, os trechos que eles consideraram problemáticos. Eles falaram aqui o seguinte, olha só. Lute, é certo, lute para vencer, aceite se perder. Se o ideal valer, nunca desista. Ou seja, fala subliminarmente numa disputa, ainda que num contexto de uma ode ao mandatário, né? Fala também sobre o refrão do coisa, que inclui um jingle de campanha.
Olê, 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 Lula, Lula. Há outros trechos consideráveis, ó, vi a esperança crescer, vi o povo seguir sua voz, revolucionário é saber escolher os seus heróis. Você está falando em escolher, pô, escolher é eleição, eleição é uma escolha, você está escolhendo o candidato ali. Então repara que essas coisas aqui colocam exatamente o Lula numa posição de pedido de voto. E de novo, a propaganda eleitoral antecipada é o de menos, o mais importante nesse caso é justamente você ter o abuso de poder político e econômico, né? Aqui, ó, para Boveiro, que é o advogado que assinou a petição, houve, no mínimo, condescendência do potencial candidato Lula, que usufruiu eleitoralmente do evento. Ou seja, o Lula poderia ter agido para isso não acontecer. Né? Porque você pode alegar, sempre que alguém faz uma propaganda para você, você pode dizer, não, mas eu não sabia que o cara ia fazer propaganda para mim. Ah, o cara, um caso que o próprio Bolsonaro falou, né? Algumas pessoas compraram outdoor para fazer propaganda do Bolsonaro, né? E aí o pessoal do Lula acusou o Bolsonaro de abuso de poder político e econômico por causa do outdoor que foi comprado por terceiro. O Bolsonaro falou, eu não sabia, nem me falaram nada, o cara comprou o outdoor lá, botou meu nome, eu nem estava sabendo o que estava acontecendo, né? Então ele não pode ser acusado de abuso de poder político e econômico, tá? Agora, nesse caso aqui é diferente. O Lula poderia dizer, não, que a escola resolveu fazer esse negócio, eu não mexi em nada e coisa e tal, mas a verdade é que a escola foi várias vezes lá no Planalto, conversou com o Lula escolheu o cara que ia ser o integrante que iria fazer o desfile lá como Lula e não sei o que lá. Então, isso significa que o Lula poderia, no mínimo, ter impedido o desfile, poderia ter virado para a escola e falar, olha só, não faz isso não, estamos em ano eleitoral. Da mesma forma, se o cara que colocou o cartaz do Bolsonaro tivesse perguntado para o Bolsonaro, Bolsonaro, posso botar um cartaz assim, assim, assim? O Bolsonaro devia ter falado, não, não bota não, isso é propaganda eleitoral antecipada, não faça isso, não sei o que lá. Né? Então o Lula, não consta que o Lula tenha feito isso, então ele pode ser também, isso pode ter indicado no mínimo condescendência, né? Ou omissão nesse caso. Uma eventual ação por abuso de poder contra o político, contra o petista, que pode ser punido com inelegibilidade, demandaria uma investigação e produção de provas para avaliar a gravidade dos fatos. É exatamente a adoção de medidas para colher evidências que perde o Partido Liberal. Então repare que isso que é o ponto. Não está pedindo para proibir a escola de desfilar, beleza, deixa desfilar, não tem problema nenhum. Não está pedindo a inelegibilidade do Lula, porque não pode, ele não é candidato ainda. Como é que vai pedir a inelegibilidade se o cara não é candidato ainda? Propaganda de que se o cara não é candidato, né? Mas ele fala aqui exatamente em produção de provas. Tem que guardar as provas, tem que ter acesso a dados econômicos, né, o sigilo bancário, o sigilo telefônico, para saber exatamente o que foi, o que aconteceu, como é que aconteceu esse troço todo, para eventualmente, se ficar configurado de fato que houve essa coisa, fazer esse tipo de ação. Né? Aí sim pedir o abuso de poder político e econômico. Então muito bacana a estratégia aqui, ó, tá aqui, ó, Malu Gaspar colocou aqui, ó, os planos do partido de Bolsonaro ao entrar com a ação no TSE contra o desfile do Lula. Então eles colocam aqui, ó, que a estratégia de protocolar na última quinta-feira, ou seja, depois do carnaval, teve toda uma estratégia baseada nisso daí. Né? A primeira delas é com o processo fazendo uma produção antecipada de provas do financiamento do desfile e a suposta interferência do Palácio do Planalto nos preparativos. A gente já sabe que teve vários encontros entre o Lula e os carnavalescos, a Janja e o carnavalesco, não sei o que lá, e aí plantando a semente para uma futura ação de investigação judicial eleitoral. Foi no âmbito de duas AIGs, né, que o Bolsonaro teria sido condenado por abuso de poder político e econômico, de forma totalmente indevida, mas foi nessa mesma forma, né? Aqui, ó, neste momento não há candidaturas formalmente registradas para o Palácio do Planalto, não é possível entrar com esse tipo de ação contra o Lula, exigindo a inelegibilidade dele. O PL, no entanto, avalia que a iniciativa servirá de base para uma ofensiva nesse sentido futuramente. Ou seja, está a estratégia correta. A ideia é entrar depois, para não dar a impressão de que está só brigando com o cara, e já começar a captar essas informações em termos de produção de provas. Né? O pessoal no PT está falando que não, que está tranquilo, porque a gente tem maioria no TSE. Embora tenha o André Mendonça e o Cássio Nunes no TSE nesse ano, né, a maioria dos juízes foi indicado pelo Lula. Mas esse pessoal está esquecendo que maioria de juízes não quer dizer muita coisa não, tá? Por quê? Porque dependendo das provas que forem levantadas aqui, isso pode gerar um problema enorme. Lembra? A gente está indo justamente com uma jurisprudência que foi usada para tornar o Bolsonaro inelegível. Uai, vai cair essa jurisprudência? Como é que funciona isso, né?
Por mais que tenham juízes que queiram livrar a cara do Lula no TSE, pode ser que, dependendo do que foi encontrado aqui, a coisa fique insustentável e eles tenham que decretar a inelegibilidade do Lula sim, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a estratégia do PL está muito certa e tem que fazer isso mesmo. Mas o desfile mais prejudicou do que ajudou o Lula. Aí daí, meu amigo. O Lula queria que tivesse dado certo, o Lula queria que fosse um golpe de mestre publicitário, né? Então vai tomar processo do mesmo jeito. Vale lembrar que André Mendonça já disse que o desfile pró-Lula pode ser visto como propaganda, indicando uma condenação do Lula no futuro. Embora a homenagem seja tida a princípio como expressão meramente artística ou cultural, é importante consignar que o uso massivo de sons e imagens, inclusive com faixas, letras, jingles que possam remeter à disputa eleitoral, pode configurar, em tese, violação à paridade de armas e confusão entre o que é artístico e o que é propaganda eleitoral vedada, que, repito, nos termos do artigo 3º-A da Resolução 23.610 de 2019, não se caracteriza apenas pelo uso de expressões como vote em, podendo ser inferido a partir de outros termos e expressões que transmitam a mesma ideia. Assim, em segundo lugar, havendo a caracterização de propaganda eleitoral, seja mediante o pedido explícito de votos, ou seja, mediante o uso de outras palavras, como palavras mágicas, os fatos não somente poderão ser havidos como propaganda eleitoral irregular, como também poderão ser objeto de investigação judicial eleitoral sob eventual perspectiva de abuso de poder político, econômico e até mesmo dos meios de comunicação. Esse ano é a primeira vez na minha vida adulta que eu agradeço pelo carnaval. Olha que curioso, né? No início do ano passado, 2025, o governo foi quase que destruído por causa daquele vídeo do Nicolas, falando sobre o Pix e como o governo queria monitorar o Pix para taxar a população brasileira. E é verdade, continua sendo verdade, inclusive esse ano eles já vão começar a fazer isso. No início desse ano nós tivemos o carnaval. Janja prepara uma mega manifestação, um mega desfile para homenagear o seu maridão. Ela consegue derrubar o Lula de uma forma que agora o próprio governo percebe que se as eleições fossem agora, muito provavelmente o Flávio ganharia. E quem fala isso não somos nós, nem a direita, são os próprios aliados do Lula. Flávio Bolsonaro tem alta em pesquisa no carnaval e assusta aliados do Lula. A rejeição do presidente também subiu, chegando a ficar cerca de 4 pontos acima da aprovação. Na avaliação de uma liderança petista, índices não se estabeleceu em novos e mais altos patamares, porque realmente lá no início de 2025 o Lula bateu o recorde de rejeição. Só que na matéria tem uma parte aqui que eu achei a melhor de todas, que é esse finalzinho aqui, ó. Um salto em pesquisas diárias feitas para o mercado financeiro e que chegaram às mãos da liderança do PT e de integrantes do governo assustaram os aliados de Lula. Por 2 dias, durante o carnaval, o senador Flávio Bolsonaro chegou a ficar à frente do presidente nas simulações do segundo turno. Isso aqui é uma bomba, gente. A Janja conseguiu ela conseguiu derrubar o marido dela. Fez um evento achando que iria enaltecê-lo e torná-lo mais forte, mas não, 62% da população acha que um crime foi cometido. As famílias tradicionais, os cristãos e qualquer pessoa de bem estão odiando o Lula agora, porque ficou bem escancarado o que ele realmente representa. E agora o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, né, ficou à frente do Lula nas simulações do segundo turno. Isso aqui eu estou falando de mercado, são aquelas empresas que fazem pesquisas sérias, que não estão preocupadas com política. E essas pesquisas chegaram até as mãos do ladrão, né? E ele viu o que está acontecendo. A rejeição do Lula, por sua vez, também subiu e chegou a ficar cerca de 4 pontos acima da aprovação. Tem um detalhe que eu quero mostrar, que é isso aqui também. Ó. Aqui ó, no valor econômico. A avaliação do governo sugere baixa probabilidade de reeleição, aponta a RX Investimentos. Rejeição dos candidatos no segundo turno e incapacidade de dialogar com o eleitorado independente, no entanto, deve ser fundamental para definir vencedor do pleito. E aí vamos lá. Vocês repararam o comportamento e a abordagem do Flávio Bolsonaro nesses últimos vídeos dele? Ele não está com aquele discurso
que a extrema, que os isentões chamam de extrema-direita. No caso do Carnaval, ele fez um discurso extremamente centrado e ponderado e equilibrado. Olha, não é se você é de direita ou esquerda, se você não é de direita nem de esquerda, mas valoriza a família, valoriza os valores cristãos, então, o que você acha disso? Você acha que isso te representa? Ele está numa pegada muito, mas muito boa. E ele está conseguindo, ele já pegou quase que 100% do bolsonarismo, agora ele está conseguindo expandir, furar a bolha. Ele está pegando aquelas pessoas que estão insatisfeitas com esse governo, mas que tinha aquele certo nojinho da direita, do Bolsonaro. Ele está mostrando que não tem que ter nojinho, que é o equilíbrio, né? É o Bolsonaro equilibrado. É um Bolsonaro sem aquela parte que todo mundo ficava reclamando. E aí nós temos a Janja nos dando esse presente maravilhoso. E as pesquisas internas, que são aquelas pesquisas que realmente servem para calibrar as eleições e o discurso, né, o comportamento dos candidatos. Nas pesquisas internas, Flávio passou o Lula. Isso é simplesmente sensacional. Nós estamos aí no início, sinceramente, no início de 2022, nas pesquisas, as pesquisas colocavam o Bolsonaro muito atrás do Lula. Em nenhum momento ele ficava à frente do Lula no segundo turno. Agora nós já temos pesquisas mostrando o Flávio na frente. Ainda tem muito caminho para ser seguido, eu sei. A gente vai ter que trabalhar muito. Nós vamos ter que fazer muita campanha. Mas eu estou sentindo uma esquerda desgastada, desanimada. Nem os lulistas estão naquele ânimo mais de ir para as ruas, de defender essa porqueira toda que está acontecendo. Eles estão vendo os preços nos supermercados, o custo da vida aumentou, a criminalidade explodindo no Brasil. Todas as bandeiras que o Lula defendendo foram devastadas, assim como a Amazônia, né? Assim como os Yanomamis, recorde de dengue, recorde de novos impostos, feminicídio. Eu estou vendo um alinhamento cósmico para tirar o Lula e colocar um novo presidente jovem, que em comparação ao Bolsonaro e o Lula, querendo ou não, o Flávio é jovem, que dá uma renovada no Brasil, sabe? Então, eu tô muito empolgado, eu tô achando que muita coisa boa vai acontecer esse ano ainda. Repare, cara, Master, INSS, filho do Lula recebendo 300 mil reais. Mas isso tudo vai ser um regaço tão grande. Ainda tem o Maduro sendo preso lá, né? Que se Deus quiser vai delatar e vai ter o nome do Lula ali no meio. Então tem muita coisa, na minha opinião, assim, tem muita coisa boa acontecendo. Um enfraquecimento do Alexandre de Moraes, a imprensa batendo no Moraes, o Dias Toffoli levando uma surra. Ficou escancarado que Moraes e Toffoli estavam juntos nesse esquema do Banco Master. E aí tem a esposa do Moraes que ele não quer explicar, ele tomando atitudes exageradas que está fazendo com que a população procure cada vez mais candidatos ao Senado que estejam dispostos a fazer o impeachment dele e do Toffoli. Então, assim, eles vão reagir? Vão. Vai ter gente boa aí sendo perseguida? Vai ter gente inocente sendo presa? Eu acho que daqui até o final do ano vai. Mas eu estou muito esperançoso de que a gente vai resgatar o Brasil no final desse ano. E se Deus quiser, no ano que vem, a gente coloca o Brasil de volta nos eixos.